Bem-vindo, David. Obrigado. Cheio de calor. Como é que foi o teu início na música? Epá, Tens tempo? deixa-me pensar para trás. O início da música. O início da música acho que começou como toda a gente nas bandas filarmónicas, em que a gente simplesmente gostava de música e não sabíamos nada sobre música, mas havia um bichinho e a gente procurou inspiração. E a banda filarmónica era algo muito acessível. E comecei aí, e depois o interesse acumulou-se. Fui para uma escola profissional, em Viana do Castelo. Nota-se pelo sotaque sul do norte, não é? Dá para perceber. Eu tento disfarçar, mas não consigo. E por aí, e o caminho começou-se a formar, o interesse surgiu, a paixão tornou-se superior a mim mesmo. E aqui estamos. Em que momento soubeste que ias ser músico profissional? Desde pequeno. Desde que vi a banda a passar a minha rua pela primeira vez, percebi-me que quero fazer isto. Tinha aqui há 10 anos. Sou um bocado ridículo, não é? Sou um bocado ridículo, mas eu lembro de falar com os meus pais, eu quero ser músico, e a minha mãe fica a olhar para mim tipo, está bem, pronto, está tudo bem. Mas também nunca me impingeu regras ou imposições. Então foi muito fácil. E até hoje foi a melhor decisão que tomei. E sabias que ia ser para o clarinete? Não sabia. Podia ser muita coisa. Mas lembro de experimentar o clarinete pela primeira vez e achar fácil. E então, a partir daí, fiz provas. Lembro de entrar para a escola profissional e fazer provas. E a gente tem que fazer provas para todos os instrumentos da orquestra. E deram-me todos, não é? E lembro depois, no fim, a minha aptidão era para violino, clarinete e flauta. E eu, por algum motivo, com 10 anos, tinha um pavor a violino. Não me perguntem porquê. Mas tinha já tipo uma cena de tipo, isto vai correr mal. E entrei e escolhi clarinete simplesmente porque achei o mais acessível. Foste com que idade para Viana? Foi com 12. Achas que com 12 anos... Não se tem noção de nada. Ok. Não se tem noção de realidade nenhuma. Mas, exatamente já porque não tinha noção nenhuma, eu até entrei para o piano e para o clarinete. E andei muito tempo a lutar um bocado pelos dois. A minha paixão era tanta pela música que era um pouquinho diferente que o instrumento era. Mas depois, consoante a aprendizagem, acabas por te afeiçoar ao som que emites e ao progresso que fazes, não é? E depois a evoluir de tal maneira no clarinete que acabei por escolher clarinete e deixar o piano para trás, porque o piano já era um bocado tarde, começar aos 12. É tarde. Não devia de ser tarde, mas infelizmente é tarde. E depois segui-se rumo. E sabias se ias tocar em orquestra, música de campo? Não tinha noção de nada. E quando é que começaste a ter essa noção? Eu acho que a gente, quando é música e a gente não... Os caminhos, entretanto, vão-se abrindo e a tua profissão, entretanto, vai-se fazendo, não é? Eu acho que o sonho de entrar numa orquestra foi com a evolução da aprendizagem, com os professores, com os colegas, com a audição de orquestras. Acho que a primeira vez que eu vi uma orquestra foi na televisão.
deve ter sido provavelmente a Sinfónica Portuguesa, não tenho noção. E ter realmente dito, ok, é aqui que eu quero chegar um dia. Depois, mais tarde, tinha o sonho de alcançar uma orquestra específica, que era entrar na Orquestra Sinfónica de Montreal, no Canadá. Porque eu nasci daquele lado do país, daquele lado do oceano. E então tinha sempre aquela cena, um dia vou voltar às origens ou qualquer coisa. E ainda hoje mantém-se essa paixãozinha. Tenho esse sonho de um dia que encontro a estabilidade será, se a porta se abrisse o caminho a surgir, vou. E o que é que seguiu a Viana de Castelo? A Viana foi para o ensino normal, fazer a licenciatura, neste caso em artes e música. Depois fui para mestrado na Suíça. Já fiz muita coisa. Entretanto, antes de ir para a Suíça, fui professor cá de clarinete, mas sentia que não estava ainda, como é que eu te posso dizer, não estava ainda um músico feito para poder ensinar aos mais jovens. Precisava de aprender mais, então fui para a Suíça. Da Suíça fui para o Canadá, fiz um diploma lá, e depois voltei outra vez para a Europa, e depois trabalhei em Basileia, numa orquestra, e depois fui para a Malásia, enfim, um pé de 7 ventos. Ok, começando pela Suíça. Dou uma volta muito grande, mas tipo... Começando pela Suíça, o que é que te chamou a atenção da Suíça? Qual foi a razão da Suíça? Eu fui para a Suíça por causa do professor. Achas que é o mais importante? Era. É simplesmente o mais importante. A cidade e o país em si é secundário. Eu acho que a minha ideia era estudar e evoluir ao ponto máximo. E precisava de uma pessoa que me desse essa intuição, esse ensinamento. E eu tinha confiança 100% nessa pessoa, então eu acho que sim, o mais importante é o professor. O resto vem por acréscimo. Então, o que é que te levou até a Malásia? Chegando a Malásia? Olha, a Malásia foi uma coincidência. E eu, depois dos meus estudos na Basileia, houve uma prova de posto temporário na orquestra e eu fiquei lá por 3 anos. Portanto, aquilo era temporário, ou seja, ia acabar. Como acabou, um espaço de meses de diferença, houve provas na Malásia e eu fiz sem razão de ser. Foi tipo, vou experimentar. Porque não ver a Ásia que nunca tive. Fiz, correu bem, soube das notícias um ano depois que tinha entrado e arrisquei porque simplesmente realmente não tinha nada fixo e pensei, se calhar vou precisar de uma estabilidadezinha, vou para uma orquestra. É longe, mas não importa, o que interessa é a música para todo sempre, e fui para a Malásia e ainda fiquei lá 4 anos. E como é que foi esse tempo na Malásia? Foi incrível. Deu para conhecer culturas e experiências que nunca tive na vida. Deu para conhecer... Senti-me um pouco como o Vasco da Gama nas descobertas. Porque vinha descobrir que existem muitas comunidades portuguesas por ali. Comunidades portuguesas não de portugueses, mas de comunidades que ficaram lá de há 500 anos para trás. E foi muito bom essa noção de, nossa, nós estamos por todo lado e temos já tipo de raças diferentes dentro do nosso sangue e culturas misturadas com... Foi super fascinante. E a nível musical? A nível musical... Muda muito uma orquestra daqui para... Não muda nada, porque o conceito de orquestra sinfónica é ocidental a 100%, por isso nada muda. O que muda é que se calhar tens mais pessoas da Ásia. Pois. Na orquestra, é um bocado diferente. E o que é que te fez voltar para cá? Fez-me voltar porque depois de algum tempo a família começa a pesar, o nosso sitinho, o nosso costume começa também a pesar e a aventura depois que tem um prazo. Então precisava de algo instável, de certa forma, de novo, para poder crescer ainda mais como músico, porque percebi que a orquestra só a 100% me cortava um pouco as mãos e os pés. E como é que se vive com uma instabilidade? Até como o caso, por exemplo, de uma situação que a cultura viveu, de Covid-19, toda a gente, mas toda a cultura também. Não, essa parte é má. Ser instável. Essa parte foi má, mas graças a Deus ainda estava na Malásia nessa altura, então não posso queixar muito. Mas é horrível, logicamente que é horrível, porque apoios culturais, a cultura é sempre a primeira a sofrer, precisamente em Portugal, não é? Que vale 0 para muita gente. Essa pergunta é muito difícil. Não, mas como é que eu te posso dizer? Artisticamente falando, eu posso dar a resposta. Financeiramente, não te consigo dar.
artisticamente falando, acho que a instabilidade em certos pontos artísticos é importante porque a gente tem sempre experiências diferentes todas as semanas. E não está sempre com o mesmo grupo, na qual acabas por te aborrecer depois de algum tempo e criam chatices e coisas do costume. Não é? Mas acho que quando estás num período instável, a tua procura e a busca para algo artístico mais perfeito é muito maior. E o que é que tu buscas neste momento? Ser melhor músico. Basicamente é esta a palavra. O que é ser músico? Não sei, ainda estou a descobrir. Mas imaginas-te que... Estou a ser poético para ti. Estás a ser demasiado poético. E deixas-me sair. Mas o que é que tu buscas? Busco ser feliz como toda a gente. Ok. O que é que queres que eu te diga mais? O que é que eu busco? Neste momento quero fazer muitos projetos de música de câmara, quero ter aulas ainda, continuar a ter aulas. A gente estuda para a vida toda, somos tipo médicos, estamos sempre a aprender. E depois disto, entrar numa orquestra outra vez, procurar a estabilidade que já perdi. Andamos sempre nisto, tipo ioiô. Estabilidade, instabilidade, estabilidade, estabilidade. E imaginas-te como músico tocar a solo? É algo que... Gostaria de fazer tudo um pouco. Gosto muito de tocar em orquestra, gosto muito de tocar em música de câmara, mas é muito difícil sobreviver só de música de câmara. Gosto de tocar a solo esporadicamente. Gosto de fazer maluqueiras a solo. Tipo, estudei muito aquela área do teatro no palco e músico no palco, fazendo parte como se fosse um ator. E gosto muito dessa vertente, mas não se faz muito, ainda está em desenvolvimento, como eu costumo dizer. Gostava um dia de fazer assim uma cena assim especial, diferente. Para ti, o que é mais importante para o músico? Já que estás poético... Não, mas essa é difícil. O que é mais importante para o músico? Já que estás poético... Ser flexível. Ser flexível e dar sempre o máximo que se pode. E achas que existe demasiada distância entre o público e os músicos? Depende do concerto, depende do conceito. Mas existe um bocadinho. Mas eu acho que está-se a perder. Cada vez há mais proximidade, cada vez existe mais o falar diretamente para o público, sei lá, falarmos das obras, que é muito importante, não é? A gente esquece que o público não tem que saber como nós temos que lhe dar o conhecimento, não é? Lógico que depois há outros públicos que é um elitismo superior e não há nessa necessidade, mas acho que a gente tem que saber onde é que está a pisar e sermos, lá está, flexíveis. Eu passar um bocadinho à música, o que é que tens para tocar? Olha, há pouco toquei uma homenagem a Bach, que não é de Bach de todo, porque infelizmente Bach não escreveu para o clarinete, nós somos um instrumento muito novo, mas é uma homenagem do Bela Kovács, que é um clarinetista húngaro, que fez bastantes homenagens para os compositores, todos e mais alguns, precisamente aqueles que não escreveu para o clarinete. E a seguir vou tocar uma homenagem de Manuel de Falla, assim um pouco ares espanhóis, que nós também temos alguma influência, não diria, só um bocadinho, um 10%. Então vamos ouvir. Pode ser. É interessante que houvesse mais contacto, não sei só vocês dois, que é muito bom, é interessante, mas haver mais comunicação aqui com os públicos que estamos aqui. E a gente fala para Eu tenho eles. uma pergunta para fazer, que é uma vida rica de sucessos e desculpe a descrição, o que é que faz agora? O que é que eu faço agora? Além de música, se está integrado em algum conjunto? Eu estava integrado, mas deixei de estar por vontade própria e agora faço parte de tais agrupamentos diversos. Ou seja, como é que eu lhe posso explicar melhor? Vou à Gulbenkian de vez em quando, vou à Suíça várias vezes, faço os meus concertos de música de câmara, faço concertos a solo, dou aulas de vez em quando, ou seja, faço tudo um pouco, mas por conta própria. Deve ser cuidado dos jovens e tal. Como é que é? Desculpa, Deve não. ser cuidado dos jovens para a música. Sim, os seus músicos. Cuidado da aceitação dos jovens para a música. A aceitação dos jovens existe bastante. Além da música... Diz da música clássica, não é? Da música clássica existe bastante. Eu acho que cada vez há mais, existe uma noção que cada vez há menos, mas eu acho que cada vez há mais. Porque existe mais escolas, mais instrução, existe mais sabedoria nesse aspecto. Não é? E também há mais pessoas no mundo. Mas eu acho que existe os dois lados. Existe aquela tendência de perder um pouco o público de música clássica, mas também existe um público jovem que está muito interessado nele. Mas eu tenho uma experiência interessante. Eu tenho um
concerto. Muitas vezes é a maneira como é que se dá e como é que se transmite. Claro, claro. Tive uma experiência num concerto de Carla Beethoven, foi na Festa Clássica. E então, milhares de pessoas, eu fui cedo, gosto de ficar sempre um bocadinho à frente, e estava assim um grupo de jovens, assim um bocado desafinado, a começar a abrir e tal, assim, todos têm problemas com começar o concerto. O concerto começa, eu esqueci-me do jovem, entretanto, lembro-me dele, já só ir embora. Não, estavam assim. Lá está, lá está, lá está. Eu Eu acho que cabe a nós também cativar esse tipo de público, independentemente do barulho que fizerem, não é? Acho que é o meu trabalho, é cativar as pessoas. Se não tiver a cativar é porque tu fazes alguma coisa mal. É à partida, não é? Acho que está correto. Vamos ouvir falha. Vamos ouvir um bocadinho. A gente depois fala mais um bocadinho.
favor, aqui. Para quem não conhece o clarinete e tivesse a explicar, o que é que falavas? Imaginando que estas pessoas não sabem o que é um clarinete. É difícil às vezes para músicos explicarem por miúdos o que é as coisas. A gente não tem o hábito de falar. O que é o clarinete? O clarinete é um instrumento de madeira, se quer ser mais burocrático. Tem um som muito aveludado, para mim. Veludo representa o que a gente quiser. Mas eu acho que em termos de... é mais parecido com... Dizem, eu também acho, que é mais parecido com a voz humana. Eu acho que há certos instrumentos que têm aquele som do meio, mais parecido com uma voz. Talvez pelo timbre, talvez pela densidade. Isso era o que eu diria. Mas sabes que eu tenho feito algumas sessões de music E todos dizem a mesma coisa que eu. toda a gente diz que é o mais semelhante à voz humana. Eu não digo que é o mais, mas existe vários. Por exemplo, existe a viola d'arco, que eu acho que também está por ali. Eu acho que é aquela voz do meio. Eu não posso dizer que a flauta tem uma voz humana e um violino. O violoncelo pode chegar, porque eu também apanho aquele registro. Depende daquele registro, tem que ser o registro médio do piano. Um piano gigante é aquela parte ali do meio. E as maiores dificuldades, assim? Todas. Dificuldades tem a ver com o controle de ar. Controle de ar. Por exemplo, a nível técnico, nós vimos, tem muitas passagens rápidas. É difícil ou como é que... Difícil é. Claro, difícil é. Difícil é, mas tipo, eu acho que mexer os dedos é fogo de vista, porque realmente o mais difícil é o ar, a respiração. Parecer simples. Tecnicamente o instrumento é bastante fácil a nível técnico, que emite uma facilidade de execução. Eu acho que a parte complicada é aquela que não se vê, é que está aqui dentro. Normalmente os instrumentos de sopro é isso que acontece. E se pudesse mostrar alguns efeitos que faz? Efeitos? Tipo... Dá-me um exemplo. O meu cérebro parou de momento. Não queres ir para ali, me exemplificar? Desculpa, é verdade. Tenho que ir para aqui. É mais fácil com esse som. Flutter, ou seja, tocar uma nota e pôr a língua a tremer ao mesmo tempo. É muito típico isto aparecer assim, não é? Outro típico, glissando. Claro, esqueci-me do glissando, que é o famoso do clarinete, não é? Isto aparece muitas vezes a parte do jazz, não é? Porque o clarinete tem essa vertente do jazz que os instrumentos não têm, não é? A flauta tem a parte do bossa nova, faz um pouco do batuque, não é? Mas o clarinete tem aquela... Eu acho que o clarinete é muito famoso no jazz, equivalentemente à música clássica. Por isso é que tem assim uns aspectos de nuances diferentes. Mas... tanta coisa. Mas... A nível de registro? Registro? Mostrar o registro que tem? Tenho o tal violoncelo. Isto é muito cheio. Depois tem a parte da voz humana, que eu chamo voz humana. Depois tem a parte de agudos, que é tipo flautinha Nossa Senhora, uma flauta, que a gente muitas vezes está a tocar nas orquestras e dá para confundir os dois, não é? Deixa lá ver alguma coisa. É preciso uma palheta boa para isto. Basicamente é isto. A nível, por exemplo, de dinâmicas. Ok, obrigado por me ajudar nessa parte. Dinâmicas. Nós temos aquela coisa que os músicos normalmente da orquestra odeiam que a gente faça, que é tocar super piano e depois o outro tem que nos imitar e já não dá, há um limite, não é? Deixa eu ver se concentrar.
Deu para ouvir? Obrigado. Mas temos um, como é que se diz? Range. Amplitude. Uma amplitude, sim. Muito, muito, muito grande. Temos essa ponta muito grande. É tudo uma questão de controlar. Mas a maior parte, eu diria que os bons músicos são capazes de fazer isso muito facilmente. Não sei se tiverem questões, estejam à vontade. Diz-me mais coisas que eu não sei. Olha, uma coisa que normalmente os clarinetistas fazem muito, que é slap, mas eu não sei fazer. Eu gostava muito de demonstrar essa parte, mas não sei. Que é fazer... É por muito que eu tento, não consigo. Multifónicos usam. Multifónicos, é. Ou seja, tocar mais que uma nota. Normalmente isto na parte da música contemporânea, que torna-se assim super ambiental. Na música clássica isso não acontece, mas na nova música sim, acontece muito multifónicos. Cantar e tocar, também se pode fazer essa parte, mas todos fazem, não é? É tocar e soprar ao mesmo tempo. Mas isso é mais para a parte dos metais. Tirando isso, não estou a ver. Explica-nos a razão que tens mais um clarinete. Está bem. Nós clarinetistas temos muitos clarinetes com tonalidades diferentes. O que é que são tonalidades? Isso não consigo explicar essa parte. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é? Este tem Lá e aquele é em Si bemol. Temos em Fá, temos em Mi bemol, temos em Ré. E o que é que a gente precisa... O que faz a diferença é o som ser mais grave ou mais agudo, não é? Estou pegando aquele. Às vezes pode buscar uma passagem igual... Vou fazer isso. Vou tocar uma passagem igual de um para o outro. Vocês vão ver que existe uma diferença de cor em termos de tessitura, não é? Uma coisa assim que se possa fazer. Parece muito igual, eu sei. Este é mais grave. Ou seja, a diferença é só de meio tom. É uma coisa super mínima, não é? Mas, por exemplo, eu consigo ir mais abaixo uma nota do que neste. E o que acontece muitas vezes os compositores querem ir para aquela nota. E então a gente tem que tocar com este. Depende, mas existe mais agudos. Eu, por acaso, não os trouxe aqui. Tem um clarinete baixo, que vai super grave, que não tem essa tessitura. E depois tem o piccolo, que ainda vai muito agudo mesmo. Por isso, faz aquele registro. Mas, realmente, a diferença entre este e este é mais a questão tímbrica. Um é mais I e o outro este é mais O. É uma questão tímbrica só, não é mais nada. Às vezes pode dar mais um exemplo. Deixa-me dar aqui um exemplo em que, além de trocar... Exatamente o mesmo. É um som mais cheio, mais... Aquele é mais...
É a única diferença. Basicamente é isto. Tens algum que gostas mais, digamos? Gosto dos dois, dependendo da peça. Porque se for uma coisa muito triste, muito operática, o que tem lá, este fica super mais dramático, não é? Se for uma coisa assim de caráter mais espanhol, por exemplo, assim, mais cómico, mais festivo, acho que aquilo tem mais interesse. E o teu estudo individual é feito com qual? Dependendo do que tenho para tocar, mas não, ou então, normalmente o que eu faço o aquecimento, a gente tem que aquecer todos os dias, diariamente, como se fosse um jogador de futebol, a gente esquece, não é? A gente tem que aquecer uma horinha e tal, alongamento, esticar, tocar, soprar, coisa. Normalmente é o que calhar, não tenho preferência, olha, depende do estado de espírito. Eu tenho que aquecer os dois e tenho. Mas tecnicamente são iguais? Tecnicamente é exatamente a mesma coisa, um é maior que o outro. Depois deste eu faço uma mão maior e aquele eu faço uma mão mais pequenina. Tipo, para serem mais fácil. Medam só até aqui, tá? A diferença é de um dedo. Basicamente é um dedo. Não é muito diferente. Explica-nos o sistema. Porque existe um sistema francês e um sistema alemão. Essa parte é complicada. Existe um sistema, sim, dois sistemas. A técnica é diferente, as chaves estão de posições diferentes. Mas é difícil explicar que eu não tenho aqui um instrumento. Também não sei tocar. Sim, mas explica-nos isso que não conseguem. É como se fosse um instrumento completamente. É como se me dessem um oboé para a mão. Se calhar estou a exagerar, mas quase. É como se dessem um oboé para a mão. O oboé é parecido com o clarinete, consigo mexer bem. Consigo perceber, se calhar, a parte técnica, mas depois de tantos anos de treino em que a gente automatiza um instrumento, depois a gente precisa de mais um ano ou dois para automatizar um novo, que apesar desta parte ser igual, onde se sobra, não é? Esta aqui é completamente diferente. Ou seja, quando nós vemos uma orquestra na Alemanha, estão com esses... Normalmente na Alemanha e na Áustria estão com esses clarinetes, sim. E tu nunca pensaste começar... Já pensei, mas agora vou tarde. Não. É uma decisão difícil, porque desde o início de pequeno os clarinetistas dão-nos esta escolha. Ou vocês tocam o sistema francês em que podem tocar no mundo inteiro, ou podem escolher um sistema alemão em que podem tocar na Áustria e na Alemanha. E a gente fica. Mundo inteiro ou Alemanha e Áustria. Ok, e o que é que eu faço agora? A Alemanha e a Áustria é onde há mais orquestras, está bem, mas é o mundo inteiro. Tem um peso aqui forte. Não é? Mas numa balança... Numa balança, o que é que pesa mais? O que pesa mais é o que a gente se sente feliz. Não, mas eu escolhi esta parte exatamente por isso, porque eu acho que o meu mundo ia ser muito de uma caixa muito pequena. Provavelmente podia entrar numa orquestra super brilhante na Alemanha. Existe essa possibilidade. Mas também, se calhar, não ia ter as experiências que tive no resto do mundo, porque o clarinete alemão não pode. Não é? É difícil. Mas se quiseres fazer audição lá, só Se quiser fazer audições lá, não posso. Está esclarecido. Os alemães nesta coisa são muito duros. Mas acontece o mesmo com eles no resto do mundo. Não é? Eles não podem ir ao resto do mundo. Quer dizer, podem, mas a possibilidade de entrarem é muito pequena porque, lá está, preferimos aquele sistema, porque sim. Mas em Portugal só se ensina esse... Em Portugal só se ensina esse sistema, sim. Mas existe a possibilidade de entrar com os dois, mas nunca acontece. Mas quais é que são as peças mais conhecidas ou os concertos mais conhecidos para a nível? A nível, vocês devem conhecer o famoso, vê se está com o clarinete certo, o Mozart, devem conhecer de certeza. Mas aquele segundo andamento, em cima, aquele segundo andamento do Mozart. Falta a parte da orquestra, não é? Mas segundo andamento... Do concerto de Mozart, de certeza que já ouviste. Em filmes, em gravações, está sempre a passar. Mas eu vou tocar para si. Só falta a parte da orquestra que está sempre. Né? Falta a parte harmónica. É uma coisa que a gente não tem, é que a gente é monofónico. Mas, ou seja, há bocado estava a dizer que
Bach não tem. É a partir de Mozart, mais ou menos. Já tem. Tem. Concertos não. Ou seja, é a vertente sinfónica orquestral. Parte solística, nem todos têm. Por exemplo, tem um Brahms. Qual é o que tu gostas mais? Pronto, a questão era essa. Era por aí que você ia. Eu gosto muito. Sabes porquê? Porque eu acho que a parte mais bonita de ser nós é a gente ter várias vertentes de nós mesmos, não é? Nós somos uma espécie de atores, só que não falamos, tocamos. É super interessante, estamos sempre a mudar, tipo, tocar um Mozart e a seguir tocar uma cena super burlesca, um Falha, tocar um Dvorak, tocar um Mahler e depois voltar ao Bach, se possível. Eu gosto de fazer um bocado de tudo, mas se me disseres qual é... Deixa-me aqui pensar. Olha, o Mozart é o Mozart. O Mozart, aquele segundo andamento do concerto de Mozart, ou mesmo do quinteto de Mozart, que ele fez esta obra, é muito especial, porque ele fez esta obra já quase a morrer. São as últimas obras. E depois ele fez o Requiem. Ele fez o Requiem de Mozart, e estas duas obras ao mesmo tempo. E morreu. Então há ali uma história, assim, amarga, mas ao mesmo tempo bonita, porque, não é? E tem algo especial esse concerto. Eu diria o Mozart. É, sem dúvida, o meu predileto. Mas, sei lá, gente. Mas eu também gosto de coisas muito estranhas, por exemplo. Vocês não sabem, mas gosto de música contemporânea, gosto de Alban Berg, que é tudo ao contrário do Mozart. É uma cena assim, tipo... Mas não tem nada a ver. Mas deixa eu ver aqui uma... Olha, esqueci-me de uma. Debussy. O clarinete foi muito... Há dois países muito fortes para o clarinete. É a França e a Alemanha. A Alemanha com o Mozart, não é? Apesar de ser austríaco, nós falámos como se fosse música alemã. E o Debussy, a partir do Debussy, o clarinete evoluiu imenso e transformou aquelas cores especiais. Eu, se fosse assim, eu ouvia a Rapsódia de Debussy, para a orquestra. Vai adorar. Tenho uma certeza absoluta. Não sei se tem mais questões. Não tem mais questões. É isso, sei lá, tanto repertório tão bom. Mas, O que é que tu ouves? o que é que eu ouço? Eu normalmente não ouço coisas para o clarinete. O que é que eu gosto muito de ouvir orquestra. E também gosto de ouvir cenas que não têm nada a ver com música clássica, porque a gente está diariamente a tocar música clássica. O que eu quero fazer é distrair-me e ouvir outras coisas. Um jazz, uma bossa nova, coisas que eu tenho quase certeza que não vou tocar. Mas, não, se eu ouvir música clássica, normalmente gosto da parte da orquestra, porque tem outras cores, não é? É mais fácil de gente... Tens assim algum cheiro que gostas mais? Tenho muitos. Gosto muito de ópera. Não, que possas tocar. Olha, aquele que eu toquei há pouco era um dos meus favoritos. Gosto muito de ópera. Vou ter que tocar o mesmo. Podes tocar o peso. Pronto, eu toco até ao fim, então. Podes dizer qual A é? Tosca de Puccini. Eu exceto que eu toquei já 2 vezes, mas eu toco até ao fim. Desculpem lá a minha repetição.
Pá, quando a gente toca ópera, o clarinete tem um... Lá está. É a cena da voz, percebes? É muito parecido. E diz-nos as tuas dificuldades em palco. Quais são as maiores dificuldades como músico quando sobe ao palco? A minha maior dificuldade em palco... Às vezes, depende do dia. Às vezes é desligar. Conseguimos ser frios suficientes, desligar um pouco a mente, esquecermos que somos nós próprios e tentar ser outra pessoa. Lá está. Muitas vezes estamos preocupados com coisas que a gente não devia e depois não damos jus à obra. Acho que é essa parte. Tem as palhetas. Pois, não Esqueci-me de falar das palhetas, que a gente tem aqui uma coisa muito estranha, que é uma palheta, não é? A palheta é um pedaço de cana e dependendo da umidade do dia, pois hoje está a chover e estraga um bocadinho a palheta. Porquê? Fica aqui com água aqui dentro a rolar. Eu sinto umidade a sair e lá está. Se o espaço for muito úmido, eu tenho problemas. Pode a nota não sair. Por isso eu tenho esse dilema com palhetas. Não sou muito esquisito, mas pode correr mal. Quando está solinho, a espelheta fica mais sequinha. Se tiver muito calor, também pode ser um problema. Ou seja, a gente nunca está bem. Sim. Basicamente é isto. Pronto, Não é uma desculpa que vocês têm? Não é uma desculpa, não. Eu tento abstrair-me dessa situação. Mas, normalmente, por exemplo, aqui dentro, a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito pequena. É mais se tocarmos lá fora. E Dentro de uma quatro palheta dá paredes. para quanto tempo? Se não tocares muito com ela, pode durar bastante. Se tocares assim todos os dias, no máximo 2 semanas. E acabou. Porque é um pedaço... É muito fino. Deixa-me aqui tirar. É super fino. Depois começa pode partir, depois começa a ganhar... Depois morre. A cana depois... Ela tem que vibrar. A cana depois de muita água constante, a madeira apodrece, não é? É o que acontece. E quanto é que custa uma cana? Uma palheta? Uma cana. Digamos, entre 1,5€ e 2 euros. O que acontece é que a gente compra muitas ao mesmo tempo. Ou então faz. Fazes? Não, sou muito preguiçoso. Esse é o meu... Esqueci-me há pouco perguntaste qual é o meu maior dilema e devia ter dito isso. Sou muito preguiçoso. E como é que se alia isso ao estudo da música? Não, mas sou muito preguiçoso para este tipo de coisas. Ok. A estudar não sou preguiçoso. Isto não é caro. Eu acho que os oboés sofrem mais. Os oboés, uma palheta de oboé custa à vontade 20, 25 euros, 30 euros. Há ali uma diferença de coisa. Mas eles, normalmente, as palhetas deles duram mais tempo que as nossas. Eu tenho ali, lá dentro, meia dúzia delas em que nenhuma serve para nada. Lá está. Porque a gente corta a cana faz o efeito, mas aquilo pode vibrar ou não. Depende da cana, a gente não sabe. Não é? Isso é como as folhas de tabaco. Umas são boas, outras não são. É relativo. Não é? Quando a matéria-prima é melhor não discutir. Como é que sabes qual é a melhor palheta? Temos que experimentar. E Experimentar e ver aquela que... Depois cada um tem a sua boca, tem os seus dentes, tem o seu ar. É diferente. Por exemplo, numa caixa de palhetas pode vir só uma que seja boa? Pode vir nenhuma boa. Já aconteceu muitas vezes eu comprar palhetas e não vi nenhuma boa. Mas também a gente não pode ser também esquisito ao ponto, não é? De vamos encontrar a palheta perfeita. Não existe. Não é? A gente trabalha com o que tem, no mínimo de condições possíveis, não é? O que podes fazer é tentas ajustar, a parar um bocadinho. A gente tem assim umas faquinhas e um lima-unhas, é que tira ali, tira acolá e vai ajustando um pouco. Põe a palheta a vibrar, não é perfeita, mas... E há mais tamanhos? Há tamanhos de palheta? Porque existe vários tipos de tamanho de boquilha, que é esta parte aqui de cima. Há mais finas, há mais longas, há maiores. Não tão grandes, não é? Por exemplo, tu tocas com... Eu sou super normal. Sou super standard. Mas, por exemplo, mas a maior parte do pessoal toca com este tipo. Porque é mais barato. Mas nem é por isso, simplesmente sinto-me confortável. Não sei se há mais questões, estejam à vontade. A parte técnica é um bocado aborretivo. Pronto, isto é curiosidade. Diga. Comparando a Suíça, a estadia na Suíça, não é? Sim. Com Portugal. Qual é o mais barato? Já que fora tão bem, Sim. em Guimarães. Aqui nós temos muitos poucos concertos a este nível. Eu não sei se agora com a Casa da Música no Porto, se melhorou ou não. Mas pronto, como é que se compara um país que tem mais ou menos a mesma população que nós, que é a Suíça, a este nível com Portugal? Ou seja, é água e vinho, como é que... É um bocado a água e o vinho. Se não é água e vinho, é água e o sumo. Já vai no sumo. Ao contrário, é o sumo e o vinho. Já.
É difícil de comparar porque a Suíça tem um estatuto de... Para eles, a música clássica faz parte do sangue deles, não é? Pronto, não dá para comparar. Temos que comparar com outro país que seja mais parecido connosco. Mas sim, em termos de atividade artística, a Suíça, a Alemanha, os países nórdicos então ganham. Porquê? Existe uma explicação lógica. Não é só tradição. É porque nós, eu acho que, sem querer ofender ninguém, eu acho que Portugal ainda vê músicos como amadores. E esquecem-se que existem amadores e são todos bem-vindos, eles fazem falta, mas existe a vertente profissional, que é uma coisa que não existe nas outras profissões. A parte artística pena sempre com essa. Estás a perceber? E enquanto este conceito não mudar para aquilo que é, também não vamos evoluir. Mas, tirando essa parte, acho que estamos a fazer uma evolução muito grande, porque existem já muitas pequenas associações, como esta, que começam a aparecer. Eu acho que a atividade cada vez é maior e quanto mais melhor. Eu acho que estamos indo num bom caminho. Está um bocado a demorar a subir, mas estamos a chegar lá. Mas o que me deparo muitas vezes é isso. É ser confundido como um amador, mas não é pelo público geral, não é pelo povo, pelo contrário. O povo é o primeiro a querer ir. É pela parte superior, governamental. Não é? Tratam-nos como... Não é? A gente não vai ao médico e vai pedir ao amador para nos operar. Mas, por exemplo, para fazer um concerto já chamam um amador. Estás-me a entender? Há ali um dilema. E é estranho, a gente forma tantos músicos diariamente. Temos milhões... Nós somos o país que tem mais escolas no planeta. Então, estou-me a falar sério. De música, especializado em música. E não, fazemos essa parte e depois chega ali e somos tratados como aquele senhor ali que vai cantar ao rancho, que não tem mal nenhum, é muito bem-vindo, mas há aqui uma diferença, não é? Essa é a parte que mais me choca. Nem é a parte de ter mais concertos ou menos concertos, ou mais coisas ou menos coisas. Há uma coisa boa aqui, é que o público é mais interessante. O público é mais como nós, é mais como eu. Então eu sinto mais em casa. Só uma observação, acho que é importante, para não ser sempre o piano ou sempre o violino, Sim. fazer palestras destas ao nível das escolas, para sensibilizar as crianças. Sim, é verdade. Eu acho que existe uma nova geração que está a tentar fazer essa parte agora, mas também essa parte agora existe porque existe apoio que nos permite fazer isso, não é? Mas também há mais interesse, lá está. Acho que existem as duas coisas. Há o interesse que está a começar a vir e há a parte do apoio que a gente precisa, não é? Para o fazer, mas tu sabes melhor do que eu. No aspecto cultural em geral, agora neste caso da música em particular, nós às vezes, na televisão, dá um bom concerto, meia-noite. Por exemplo, é um erro, não é? É um erro. É verdade, é verdade. E as pessoas vão nisto. É verdade. Somos um bocado discriminados. Quer dizer, nós estamos aqui na casa da Universidade Sénior. A Universidade Sénior dizem que há aqui 200 ou 300 pessoas. Em casa de Deus não acontece. Yeah. Nós temos aqui, faço parte de um grupo de poesia no Palácio, que mensalmente fazemos aqui uma sessão expositiva. Juntam-se no Rosal Alberto Sul. Mas a Universidade Sénior está a passar ao lado. Outro dia esteve aqui uma senhora a falar sobre isso. Eu apresentei o livro. Quer dizer, é estranho. Isto é, não sei se está aqui alguém, é um amigo que diz com razão. Chama-se Universidade Sénior. Há 500 pessoas. Se chamasse Escola Sénior, se calhar andava a cantar das pessoas também. Provavelmente. Provavelmente. Quer dizer, a cultura é muito mais. Quando nós vemos certos desvantagens, não quero politizar a questão, mas quando vemos um partido que agora apareceu a dizer que quer extinguir alguns ministérios, nomeadamente o Ministério da Cultura ou o Ministério da Educação, isto é estudo. E há pessoas que não têm. Pois é, essa é a parte de complicada, não é? A gente tem que ter esperança, não é? Senão... Como é que se dá? É fazermos a nossa parte bem. É fazermos a nossa parte bem que ganhamos sempre. O lado bom vai ganhar sempre. No fim da história, os livros ganham sempre. Não é?
Mas é preciso ter esperança e fé e continuar na luta. Pelo menos nós, é aquilo que nós somos ensinados desde pequenos. A gente já sabe que vai para a cultura e já sabemos que vamos ir para o ramo pior de sempre. Já nos tratam vai ser pobre ou vais de cão. Mas a gente tem um princípio, a fé, a esperança e a luta é tão forte que tudo o que seja esse lado negativo, não é? Que é, e mau, a gente passa por cima. Mas acho que cabe também a nós, jovens, mudar esse espírito. O que é que as pessoas às vezes até eu fiz parte da Assembleia Municipal de Vila Franca e tínhamos constituído todo o tempo a Comissão Municipal de Cultura. E o meu senhor, quando tomou posse, a primeira coisa que fez foi acabar com a Comissão Municipal de Cultura. Claro. Que era interessantíssimo, porque nós discutimos com a Câmara, nós, que chamávamos os centros culturais, eram representantes das coletividades. E era formidável porque colaborávamos com a Câmara, trazíamos ideias para as nossas terras e fazíamos coisas interessantes. Foi aqui que aconteceu aquilo, vai mais ver, Olga Pratos aqui. Eu assisti a um concerto com, era um quinteto na Igreja de Vila Longa, cheia, quer dizer, trazia as coisas às pessoas. Eu lembro de uma vez sugerir, e ópera. Havia uma companhia, para serem aos 10 ovelhas, que tinha assim, dedicada à ópera. Eu insisti. E conseguiu? E o meu ponto de vista era este. Aqui no concerto, quem gosta de ópera não vai perder um espetáculo de ópera. Claro que não. Quem não conhece, deixa cá ver como é que é. O auditor da Central de Cervejas estava a abarrotar. Exato. Depois, no Ateneu de Vila Franca, também é a mesma coisa. Entretanto, isso depois acabou e as pessoas. Claro. Se não houver continuidade nas coisas boas, então isso perde. Exato. Também existe aquela ideia de que a cultura gasta muito dinheiro e não tem nada para oferecer. E isso é um erro. Pelo contrário, eu acho que a cultura é daqueles ramos que se gera mais dinheiro, só que é o dinheiro que entra para os bolsos muito facilmente de pessoas que não devem. Existe muita corrupção. É muito fácil fazer corrupção na cultura, você não tem ideia. Mas saiu por acaso um papel, um documento a falar sobre isso da União Europeia e a cultura na União Europeia foi aquele que deu mais dinheiro. A Europa toda. Só que o pessoal não tem noção disso, não é? Eu tenho para mim que é um bocado disponível. Se não houver cultura, não há liberdade. Se não há cultura, não há país. Se não há cultura, não há país. É para por aí. Se não houver cultura, não há liberdade. Em todos os aspectos. No desporto, na música, na política. Bate palmas para si. Estas observações que o senhor disse remetem para outra questão que é da divulgação. Este conceito é extremamente didático. Eu ficaria muito contente que tivessem aqui jovens. A minha questão é muito prática e pragmática. A divulgação deste conceito chegou às escolas, por exemplo. A divulgação hoje é de tudo. Como chegar, não é? Nós tomamos conhecimento por acaso. Ainda bem. Isso também é uma verdade. Não é? Olha, o que é que eu dizer? Nós fomos tomar café ali ao... Como é que se chama? Nós moramos em Vila Franca. Ao Urban Plaza. Não importa. Estava lá um compositor e estava lá um papel com os 4 concertos que houve neste âmbito desta iniciativa, do Encosta in-Music. Pronto. Foi assim que tomámos conhecimento, mas eu pergunto, onde é que divulgam, não é? Onde é que chegou às pessoas? Porque o senhor disse, não é? Não é só este espaço que abarca a Universidade Sénior, então, mas temos que chegar a mais público, não é só... Nós somos interessados. Sim. E nós não sabíamos. Estamos aqui porque é Deus. Mas... Há 2 horas atrás tomámos conhecimentos. Sim, nós fizemos, por exemplo, esta é a 4ª sessão. E nós fizemos divulgação, pelo menos da minha parte, até com todas as escolas de música à volta. Escolas, por exemplo, clarinetes, há bandas aqui na zona. É conservatório. Há escolas de música e nós enviamos e-mail, sentamos, só que não há respostas. E a mim é sempre um pouco, digamos, chocante quando há um clarinetista como o David Silva que vem cá, à zona, e os professores da zona não vêm com os seus alunos todos para conhecer o David, para falar com ele. Ou seja, tentamos, e estou a falar de escolas de música, porque nem falo das outras escolas todas, mas já só especificamente as escolas de música é uma coisa que a mim, de todas as sessões que tenho feito ao longo destes anos, é chocante como as pessoas não vão, como os professores da zona não levam os seus alunos todos a ver espetáculos. Acho que
Pode haver aí uma falha de comunicação. Sim, e para o outro lado. Sim, mas é sempre difícil. Isso acontece bastante. Existe ali uma falha de comunicação. Muitas vezes é o intermediário que não faz o trabalho. Por exemplo, eu posso... Tem que se comatar essa falha, não é? Porque Este ano, no meu caso, fizemos uma aposta, por exemplo, de divulgação mais digital, digamos. E posso dizer que este evento teve não sei quantos comentários, dizer, uau, iniciativa muito boa, isso é que é muitos, partilhas, gostos, tem aquelas coisas todas das redes sociais. E depois vemos, isto eu gosto mesmo, as pessoas comentavam, eu gosto mesmo disto, mas então vocês gostam, porque não vem? É sempre a mesma questão que o David falava do público da música clássica. Apesar que há mais, eu sou da opinião que também há menos. Ou seja, há ali, por exemplo, as pessoas comentam, por exemplo, a Orquestra Gulbenkian, obviamente tem muita gente, mas aquilo é um público feito, aquele público foi feito, digamos, os jovens, foi feito há 15 anos, com estes concertos didáticos. O público de Nova Iorque, por exemplo, foi feito pelo Bernstein há não sei quando. São públicos feitos, formados. E acho que nós precisamos destas iniciativas, destes eventos, para conseguirmos mais e mais e mais. Mas é muito difícil, as pessoas não vão. Começar do zero, não é? É com as redes sociais ainda mais e com os jovens. É muito difícil. Uma sugestão apenas intuitiva e completamente louca, que é o ser humano é muito comunista. O adulto especificamente. O jovem não. O jovem gosta de tomar iniciativa. Muitas vezes é quem puxa o pai e a mãe, não é, para, de alguma forma, chegarem diretamente ao jovem. Para não passar, porque a barreira é o adulto, é o tal e-mail que fica lá paradinho. De alguma forma conseguirem chegar mais diretamente. É ir lá à escola. Basicamente. Não, Basicamente. Não sei, não faço ideia, mas chegar mais diretamente ao jovem e à criança, que a criança fica interessada e, eu não sei, mas os filhos muitas vezes mobilizam os pais para certas iniciativas, não sei. Basicamente. Sim. Problema, Sim, é sempre um... Para nós músicos, é sempre difícil quando vemos uma casa mais vazia, digamos. Sim. Toca-nos, não é? Obviamente. Era como na pandemia, tocávamos para as paredes. Mas também, por exemplo, aconteceu isso numa sessão que eu estava assim um bocado mais desiludido por ter menos gente e as pessoas disseram, olha, mas pelo menos mudamos a vida de 6 pessoas, ou 7, ou 8. Exato. E aquilo tocou-me depois, ok. E acho que se o público, se fomos mudando o público, olha, se calhar pilha. É pilha. Pilha assim com o tempo. Sim, mas acho que é uma boa ideia irmos diretamente às escolas e na luta. Acho que o que o David disse é... Não desistir. Mas lá está, mas também melhor 6, nem estou a contar bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melhor 10, contar daqui nenhum. Não, mas também, olha, eu também gosto assim porque é mais caseiro, é mais direto. Se houvesse muito público, se calhar ficávamos aqui 5 horas. Mas eu estou a perceber o que eu lhe estou a dizer, assim, mas muitas vezes também é falta de vontade, hoje está um dia chuvoso, o pessoal não sai, existe a preguiça acumulada. Eu acho que os jovens já No domingo estava sol. No domingo estava sol, não é? Estava assim também, porque estava sol. Ah, era? Ah, meu Deus. E se tiver vento... Olha, eu fico contente, eu se conseguir pôr alguém a ouvir música clássica ou ir a concertos constantemente, uma pessoa, já fico feliz. Ou pelo menos alguém que saia daqui e diga, ei, foi, sei lá, tocou-me, já fico contente, não é? Poucos, mas bons, não é? E vamos à música, acho. Vamos à música. E quero-vos agradecer a todos. Quero-vos agradecer por terem vindo, é sempre muito bom. E vais tocar o quê? Para acabarmos. Olha, vou tocar, visto que sou monofónico, não é? Vou tocar algo com acompanhamento eletrónico.
Obrigado. Obrigado, mais uma vez.